Eduardo Bolsonaro vai para Berlinda e vira alvo da PGR. Procuradoria pede investigação contra o deputado por articulação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Decadência do mito. Ex-ministro Queiroga entrega durante depoimento que Jair Bolsonaro afundou na tristeza após derrota nas eleições. Hugo Mota rasga elogios para a PEC da segurança. Presidente da casa diz que desafio é conseguir apoio da maioria. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A PGR pediu ao STF que abra um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por suas articulações nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Segundo a Procuradoria, o deputado vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. O documento também aponta que Eduardo Bolsonaro usa um tom intimidatório contra investigadores e juízes, tentando pressionar diante de uma possível condenação. Além disso, foi solicitado o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele explique as manobras do filho que tentam beneficiá-lo. Para a PGR, as evidências indicam que Eduardo tenta usar sanções internacionais para pressionar o judiciário e interferir nos processos contra Bolsonaro e seus aliados. Vale lembrar que em março deste ano, Eduardo pediu licença do mandato e foi morar nos Estados Unidos. Desde então, segue articulando e fazendo críticas contra o ministro Alexandre de Moraes. Paulo Gonet pediu que o deputado Lindbergh Faria seja ouvido pela Polícia Federal para esclarecer se pediu que a Câmara acompanhasse a conduta de Eduardo e se pode apontar outros elementos concretos sobre os fatos. Em sua rede social, Lindbergh declarou que, mesmo fora do país, Eduardo busca sanções contra autoridades brasileiras, tentando sabotar investigações contra os golpistas. Para ele, isso é traição à pátria e obstrução da justiça. O ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo do pedido de inquérito da PGR contra Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, na presente hipótese, não há justificativa para a manutenção do sigilo. O ministro também será o relator do pedido de inquérito. A solicitação de Paulo Gonet foi enviada ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e distribuída a Moraes, que já comanda as investigações das fake news e da trama golpista. Na petição, Gonet cita falas de Eduardo Bolsonaro à imprensa, dizendo que buscava apoio de políticos dos Estados Unidos e aliados do presidente norte-americano, Donald Trump, para impor sanções a Moraes. Para o Procurador-Geral da República, essa manobra visa interferir nas investigações em favor de Jair Bolsonaro. Ex-ministro Queiroga tenta blindar Bolsonaro e a ofensiva golpista contra o sistema eleitoral durante depoimento. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga revelou que precisou consolar Jair Bolsonaro no dia seguinte à derrota para Lula, nas eleições em 2022. Naturalmente, ele estava muito triste. Depois estive com o presidente 2 vezes no Alvorada, ele teve um quadro de erisipela, entrou num quadro profundo de tristeza, só respondia monossilabicamente, muito cabisbaixo, declarou Queiroga. Queiroga depôs como testemunha de defesa dos ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Neto. No depoimento, ele saiu em defesa de Bolsonaro por ter convocado a CGU, as Forças Armadas e a Polícia Federal, em reunião ministerial de julho de 2022, para fiscalizar as urnas, em uma clara tentativa de minar a confiança no sistema eleitoral. Para Queiroga, a fala de Bolsonaro era apenas uma liderança política muito assertiva e afirmativa, dentro do padrão do ex-presidente. Ao longo da semana, o STF também deve ouvir testemunhas de defesa de Anderson Torres e do próprio Jair Bolsonaro. Bolsonarista faz tour da vergonha e acaba deportada dos Estados Unidos. Cristiane de Silva, garçonete bolsonarista foragida após os atos golpistas do 8 de janeiro, foi deportada de volta ao Brasil, depois de ser presa nos Estados Unidos por imigração ilegal um dia após a posse de Donald Trump. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 1 ano de prisão por associação criminosa, mas teve a pena convertida por Alexandre de Moraes em medidas alternativas, como serviços comunitários e multa. Em 2024, Cristiane ainda tinha a chance de firmar um acordo com o Ministério Público. Mesmo assim, optou por fugir para a Argentina, junto com outros investigados. A estadia durou pouco. As mudanças na legislação sob o governo Milei a forçaram a deixar o país. Ao se aliar com outros investigados pelos atos golpistas, ela passou por outros países até chegar aos Estados Unidos. Agora, em Fortaleza, a bolsonarista ainda insiste que os ataques de 8 de janeiro, pelos quais Jair Bolsonaro é réu,
foram, na verdade, uma armadilha da esquerda e que é inocente. Mota afirma que tem pedido aos deputados para não levarem a PEC da segurança ao terreno político partidário para garantir avanço. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, elogiou a PEC da segurança e declarou que unirá esforços para que ela avance no Congresso Nacional. Gostaria de cumprimentar o presidente Lula, o ministro Lewandowski e sua equipe pela coragem e diligência em levar a cabo uma proposta dessa envergadura com todas as dificuldades envolvidas. A PEC promove reestruturação profunda, que eleva o Sistema Único de Segurança Pública ao nível constitucional. Durante o segundo Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia em São Paulo, Mota também afirmou que pedirá aos deputados que não politizem o tema. Reafirmo, assim, o compromisso de conduzir na Câmara a tramitação da PEC da Segurança Pública de modo democrático e plural, ouvindo a todos. É natural que haja diferentes perspectivas sobre um assunto tão vital como este. O desafio é construir um texto final que consiga o apoio da maioria e que atenda às necessidades do país. Tenho pedido aos deputados, de maneira muito firme, que não levem esta matéria para o terreno partidário e eleitoral. Precisamos agir com espírito público e entregar um bom resultado à nação. Estou confiante de que vamos conseguir. A AGU pede que STF enquadre redes sociais em combate à desinformação e ódio em massa. A AGU aciona STF contra redes sociais por desinformação e ataques de ódio. O recurso tenta antecipar a regulamentação das redes via judiciário. O documento aponta o caso da criança que perdeu a vida durante um desafio do TikTok e centenas de conteúdos fraudulentos sobre repasses de dinheiro a aposentados do INSS, principalmente no Facebook e Instagram. As publicações usam até mesmo a logo do governo para enganar os usuários. O advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou que cerca de 70% dos anunciantes recém-ativos na Meta promovem golpes, produtos ilegais ou de baixa qualidade. O órgão pede que trechos do voto do ministro Dias Toffoli sobre o Marco Civil da Internet passem a valer. Lula defende regulamentação de redes sociais e quer celular fora da sala de aula. Durante um discurso, o presidente Lula defendeu a regulamentação das redes sociais e detonou: tudo tem controle, menos os aplicativos. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Não é possível. Nós já tomamos uma decisão de não deixar entrar telefone nas escolas, no ensino fundamental e ensino médio. Porque senão ninguém presta atenção na aula. Ninguém presta atenção na aula. E nós sabemos o malefício que faz, a violência, o bullying que se faz. Quantas meninas, esses dias eu vi uma menina se matou porque ela foi, sabe, acusada, foi quase que torturada pelos amiguinhos, pela internet. Não era pessoalmente, não, era pela internet. Você sabe quantas ofensas você recebe? O Senado já aprovou a regulamentação das redes, mas o projeto está travado na Câmara por resistência da oposição. Luto com dignidade. Lula sanciona a lei que garante apoio às famílias que sofrem perdas gestacionais. O presidente Lula sancionou a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. Ela garante atendimento psicológico e acolhimento pelo SUS a famílias que perdem um filho durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida. As novas medidas também prevêem realização de exames para investigar as causas da morte fetal ou neonatal, acompanhamento nas gestações futuras e criação de espaços reservados nas maternidades para acolhimento. Além disso, incluem o treinamento das equipes de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um dos autores do projeto quando ainda atuava como deputado federal, comemorou a sanção da lei nas redes sociais. Dignidade para as mulheres e para as famílias que perderam filho durante a maternidade, agora é lei. Estou saindo agora do gabinete do presidente da República, onde ele assinou, fez a sanção integral do projeto que garante dignidade na situação do luto parental. Aquele projeto que transforma em lei a obrigação das maternidades ter um espaço separado, exclusivo para as mulheres que passam por essa situação, para as famílias não estarem junto de outras
contendo com seu filho que acabou de nascer, convivendo nele, de orientação para os profissionais, informação para todas as equipes e o direito, inclusive, para a família, se quiser, registrar o nome desse bebê. A luta de vocês valeu a pena. O presidente Lula, sensível a ela, sancionou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.